O teto constitucional de salários, aquele limite máximo para a remuneração do setor público, foi criado em 1988 na Constituição Federal. O valor do teto é definido como o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, atualmente de R$ 46.366,19, isso desde o dia 1º de fevereiro. Embora seja uma regra constitucional, ela vem sendo descumprida há vários anos. Há várias brechas ou penduricalhos que fazem com que alguns servidores públicos, sobretudo os do Poder Judiciário, recebam um valor muito superior a esse teto. No início deste ano, a equipe econômica do governo federal apresentou 25 prioridades junto ao Congresso Nacional. E dentre eles está a limitação desses supersalários. Atualmente, há várias propostas que tratam sobre o tema, sendo analisadas tanto aqui na Câmara quanto no vizinho Senado Federal. Eu sou William França e é sobre essas propostas que eu converso com dois deputados, eles próprios autores de propostas também que buscam limitar esses supersalários. A deputada Adriana Ventura, que representa o Partido Novo por São Paulo, e o deputado Pedro Paulo, que representa o PSD pelo Rio de Janeiro. Senhores, sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Muito obrigado. Antes de começar, eu queria ler uma notícia que chegou hoje, assim, bem novinha para mim, fresquinha, pouco antes dessa nova gravação. Pela primeira vez, o valor que é pago para os juízes em extras superou o que é pago em salários, inverteu. Então, os pagamentos adicionais aos juízes somaram 7 bilhões de reais em 2024, sendo que o custo com os salários deles foi de 5,4. Com essas informações iniciais, eu queria começar a nossa conversa de hoje. Começar, ladies first, a deputada Adriana Ventura. A deputada é formada em administração pública, empreendedora, mestre e doutora pela FGV. Deputada, a senhora apresentou um projeto de lei que busca barrar os supersalários. Qual é a sua ideia? É um prazer estar aqui primeiro falando desse tema tão importante para o Brasil. A ideia é simplesmente torná-lo legal, porque eu quero que os supersalários, eu quero que os salários do setor público sigam a legalidade, que é um princípio constitucional. Isso não está acontecendo, porque a gente vê hoje, principalmente Judiciário, Ministério Público, recebendo salários assim absurdos por tudo. Primeiro, porque descumpre a Constituição, que é muito clara quando fala do teto. Segundo, usa um monte de subterfúgio para justificar o que é injustificável. E terceiro, paga todos esses salários, todos esses extras, por normas internas, infralegais, que não advém de uma lei. Então, o objetivo do projeto que eu apresentei é justamente esse. Falar, qualquer coisa que seja paga tem que ser vinculada a uma lei, aprovada pelo Congresso Nacional, que é a casa que faz leis. Porque norma interna, infralegal, eles estão, aspas, legislando em causa própria e em seu benefício. Então, o projeto quer fazer tudo isso, falar assim, olha, você só vai receber qualquer coisa se tiver previsto em lei expressa. E segundo, quem autorizar pagar 1 milhão para uma pessoa, 2 milhões para outra, porque é o que acontece hoje, de uma maneira assim super, uma canetinha de um tribunal resolve, é crime de responsabilidade se não tiver lei que apoie isso. Então, esse é o projeto de lei. Essa proposta sua, a senhora apresentou no final do ano e final do ano passado. A gente volta a falar um pouco mais dela, mas agora eu quero conversar com o nosso outro convidado, deputado Pedro Paulo, deputado do PSD do Rio de Janeiro, economista, mestre em economia, está em seu 4º mandato aqui na Câmara, já foi secretário de Fazenda, do Planejamento da Casa Civil do município do Rio de Janeiro, então acompanha de perto esse tema também. E neste caso aqui, o senhor é um dos 3 autores da chamada PEC Alternativa. Explica para a gente qual é a sua proposta, por favor. Olha, a Adriana falou de uma proposta de um projeto que tenta disciplinar os supersalários. A PEC, construída por mim, pelo Kim Kataguiri e o Gil Lopes, ela tenta limitar aqueles que são os benefícios indenizatórios, né? Ela tenta colocar um limite de 30% acima do salário teto. Tem várias outras propostas
na Câmara, tem proposta de 2021, a famosa PL dos supersalários. Tem Essa proposta, está lá no Senado, tem né? proposta de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo. É um debate que está na casa ainda e que o Brasil anseia discutir essa questão dos supersalários. E não são supersalários só do Poder Judiciário, não, tá? Os salários, os benefícios também indenizatórios do Poder Legislativo. Nós também temos verbas indenizatórias que precisam ser disciplinadas e ilimitadas. O Executivo também tem. Todas as áreas, tribunais de contas também têm sua cesta de peru de Natal. Assim, todos os poderes precisam desse disciplinamento. Então, isso é bom para o país, isso é pedagógico para o serviço público, isso produz uma indignação profunda na população. Imagina, aqueles que estão ali perto do teto não significam 1% da população se a gente olhar o salário, a maioria do salário dos brasileiros. Então, assim, eu acredito que o Congresso Nacional, e não só a Câmara, o Senado, nós estabelecemos uma disciplina, sem dúvida nenhuma, seria algo muito bom para o Brasil, seja do ponto de vista dos efeitos fiscais, de economia, da despesa pública. Você falou aqui, William, 7 bilhões de gasto anual, não passam de 50 mil servidores públicos que estão, de alguma forma, se apropriando desse recurso que é público, que é pago por todos os brasileiros. Então, tem o efeito fiscal, tem o efeito disciplinador do gasto público. Eu acho que tem uma questão de justiça, né? Imagina, para o próprio servidor público, aquele servidor público de baixo salário, trabalhando, dando seu esforço e vendo a classe alta, o topo da pirâmide com esses salários estratosféricos. Então, organiza essa coisa da hierarquia das funções. Você tem um teto, você tem subteto, você tem limite para esses reembolsos. A questão da retroatividade, disciplinar a retroatividade. Então, assim, o Brasil precisa urgentemente organizar essa questão dos supersalários, das verbas de indenização, e pode escolher a PEC do Pedro Paulo Duquim, o projeto de lei da Adriana, ou do Chico Alencar, ou do que for, colocar para votar, para que a gente possa organizar essa história. Tanto o senhor quanto a senhora, deputados, ambos falaram que é urgente, que precisa ser feito, que há uma indignação. O que acontece ou o que não acontece? Eu quero entender dos senhores a opinião, saber dos senhores a opinião. Por que esse tema, embora se tenha um consenso sobre ele, alguns projetos andam aqui, por exemplo, esse projeto de lei que já passou pela Câmara, está no Senado, começou em 2021. O que acontece ou não acontece? Por favor. Olha, eu acho que são vários elementos e existe uma questão também assim de vontade política, porque o que acontece? Eu acho que o deputado Pedro Paulo foi muito feliz nas colocações quando ele falou que existe assim esses supersalários em todos os poderes, né? Mas de uns tempos para cá, eu acho que o deputado Pedro Paulo vai concordar comigo, o Judiciário e o Ministério Público, eles, pelo fato de terem orçamento próprio, que, aliás, é o maior do mundo, 1,6% do PIB, né? É uma coisa absurda, porque normalmente os países gastam 0,3%, 0,4%, 0,5% do PIB. E o que a gente vê é que eles estão extrapolando, porque mesmo no Executivo ainda tem trava, no Legislativo existe trava. Agora, o Judiciário... não há lei que os habilite a fazer isso. Então, é realmente uma coisa que deixa indignado. E o que a gente percebe muitas vezes? Esse tema é um tema difícil, porque a gente está falando de elite do funcionalismo público. A gente está falando, aqui é uma casa política. E o fato de ser uma casa política, assuntos impopulares ou que vão contra um poder, geram um certo desconforto. Mas como o deputado Pedro Paulo falou, que eu achei que foi muito feliz, é educativo. O Brasil precisa disso, até porque o nosso cobertor é curto. Se a gente, às vezes, tem algumas pessoas que trabalham para o país que ganham 2 milhões por ano, 3 milhões por ano, uma coisa absurda, quando a gente...
base, a grande base do funcionalismo, ganha 2, 3 mil reais. Então, a gente está falando de uma coisa absurda. E quem paga essa conta? O pagador de imposto. É o pagador? É cada pessoa que paga essa conta. Então, isso é uma excrescência, na minha visão, uma imoralidade. Essa casa precisa assumir esse papel. A gente precisa, muitos líderes e muitas frentes parlamentares têm trabalhado nesse tema com coragem. Mas eu não vejo a coisa andar. O projeto que está no Senado, eu sou muito crítica em relação a ele, porque eu acho que valida um monte de absurdo, de coisas que colocam como verba indenizatória que não tem que ser. Tem umas excrescências que o Poder Judiciário criou, né, como licença compensatória e outras coisas, como se tivesse cidadão de primeira e segunda categoria. Tem que pessoa que trabalha, que escolheu aquela profissão. Então, são coisas que o povo brasileiro está indignado e esta casa está se indignando, mas falta essa força política de realmente a gente tentar construir algo que beneficie o país, porque está vergonhoso. Deputado Pedro Paulo, o senhor corrobora com ela? Sem dúvida alguma. E complementando o que a Adriana colocou de forma muito oportuna, eu acredito que tem alguns pontos. Primeiro, as altas cortes do Brasil também entendem que esse disciplinamento é fundamental. Se nós conversarmos, por exemplo, com o ministro do Supremo, ou até mesmo vermos decisões de ministros do Supremo, ministro Dino acabou de tomar uma decisão que proibiu uma retroação de pagamento de verba de alimentação, se eu não me engano, de um juiz, enfim, em algum canto do Brasil. Ele impediu isso, é uma decisão do ministro Dino. Então, se você conversa com o ministro do STJ também, o indigna profundamente, né, que o teto que ele está submetido, o ministro do STJ, do STF, não são cumpridos na base da pirâmide do judiciário. Então, assim, isso é um ponto importante. O segundo ponto que a Adriana colocou também, é mais grave a questão dos supersalários no judiciário, porque eles interpretam a lei, elas tecem entendimentos sobre Constituição, sobre legislação, criam jurisprudência para permitir o pagamento dessas verbas. Então, assim, eu acredito que é preciso, William, uma reorganização do serviço público no âmbito do judiciário, por exemplo, a questão de quinquênios, né, de triênios, esses valores que acrescem o salário e que contam para a Previdência no futuro, né? Mas também essas, eu vou usar até o mesmo tempo que a Adriana usou, essa excrescência que é verbas de indenizatória, como, por exemplo, verba de acervo, redução de acervo de trabalho, reduzir processo, aquela mesa abarrotada de processo, se um juiz, um promotor, reduzir aquela quantidade de processo, ele ganha para isso, ou seja, aquele trabalho para qual ele já é remunerado e bem remunerado, ele está ganhando adicional. Então tem uma série, compra de folga, venda de pecúnia, de licença, que é uma licença que ele, obviamente, tem direito, mas vender aquilo. Então, assim, eu acho que esse conjunto de excessos é o que a sociedade hoje entende como abusos que estão sendo cometidos no âmbito do serviço público e que nós precisamos, de alguma forma, legislar e disciplinar essa festa. Tá bom. Só para esclarecer para o nosso telespectador, os deputados estão falando de verbas, eu só queria rapidamente explicar. Verbas remuneratórias são aquelas que são pagamentos Exato. E que são incorporadas aos salários. E as indenizatórias deveriam ser eventuais, não é isso? E por alguma outra coisa, como por exemplo uma viagem, uma diária, essa grande classificação. O exercício da função. Deputados, eu queria aproveitar os senhores, nós falamos dos poderes federais, mas a gente tem visto essa prática sendo repetida nos estados. Recentissimamente, o Supremo, o senhor citou o Supremo aqui, o Supremo Tribunal Federal, disse não ao estado de Goiás, porque lá os deputados estaduais propuseram uma lei, o governador sancionou e propôs um aumento além do teto para os funcionários do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E se tornou uma questão de Estado, o próprio governador defende isso, e o Supremo disse não pode. Eu citei o exemplo de Goiás, que foi muito recente, mas a gente sabe que existem outros. Tanto a PEC quanto o projeto dos senhores pensou ou leva em conta também a questão dos estados? Quem começa?
Eu começo rapidamente, na verdade, porque o projeto de lei fala de questões de caráter nacional, justamente todos os tipos de verba, né, subsídios e extras recebidos de caráter nacional, porque nós temos problemas nos estados. Tem estados que você fala assim, gente, como é que um estado que tem dificuldade, que tem problema, que tem pobreza, paga esse absurdo? Eu dei o exemplo, por exemplo, muitos tribunais, eu fiz vários gráficos, infelizmente, eu acho que nós temos um problema também de transparência desses dados com clareza, porque eles são apresentados de forma não padronizada, não transparente. Então, falando especificamente do judiciário, tanto o CNJ, que melhorou um pouco, mas muitos tribunais não mandam informação no prazo correto e tal, e CNMP, que cuida do Ministério Público, é muito difícil você compilar dados, os dados não batem. Mas voltando, o projeto fala dessas coisas de caráter nacional. Porque quando você analisa os estados, você fala assim, gente, como é que esse estado está pagando isso? Eu dei o exemplo de Rondônia, porque lá tinha um número que foi muito significativo, falava que tinha 139, né, magistrados. Desses, 81 tinham recebido mais do que 2 milhões, e desses 81 tinham recebido mais que 3 milhões em um ano. 27 tinham recebido mais que 3 milhões de anos. Eu fiquei chocada com esse número. Eu falei, mas como que isso é possível? Então, a gente tem que regrar, porque os estados extrapolam. Cada tribunal tem a sua regra, tem a sua norma, é interno, basta ele assinar e resolver. É um absurdo. Isso é um absurdo, é um desrespeito com o cidadão brasileiro, é uma injustiça, isso causa mais desigualdade ainda, e isso faz com que a gente pense assim, nossa, um tribunal que deveria guardar, o Ministério Público que deveria ser guardar a lei, se eles fazem isso, a gente se sente refém de uma situação. Sim, verdade. E essa questão é importante que, por exemplo, se for uma PEC, né, tenha um comando mandatório, né, seja bem claro nos efeitos, não só para o nível federal, mas no nível estadual, nível municipal, todos os poderes, para que, posteriormente, uma lei complementar, uma lei ordinária, não deixe brechas, né, quando seja vinculado, né? Seja vinculado, mas é importante que tenha esse comando mandatório, mas a lei ordinária e complementar, elas não deixem espaço para a criatividade legislativa, né? Estadual, ou municipal, ou mesmo decisória dos poderes locais, dos tribunais de conta, que elas tecem seus entendimentos sobre essa questão das verbas ou de caráter remuneratório ou indenizatório. Então, isso é muito importante nessa etapa de aprovação, não ficar qualquer dúvida nisso, porque o que mais a gente vê são essas interpretações e que permitem esses absurdos que nós vemos dos supersalários. Não, o Vale Peru do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tem umas coisas que você fala, como é que alguém pode pensar? Tem isso também, então. Os estados vão criando, e o pior é que eles falam em direito adquirido. Falam, como é que é uma coisa ilegal, que não veio de uma lei, pode se tornar direito adquirido à custa dos outros? O que é isso? É muita criatividade e eu acho um desrespeito ao cidadão brasileiro. Eu sei que a gente está começando um ano legislativo agora e as coisas ainda estão se ordenando na casa, estão sendo escolhidas as comissões e tal. A senhora apresentou o seu projeto bem no finalzinho do ano passado, ele está começando a tramitação agora, a PEC que o senhor assina também está no inicial. Os senhores já trataram com o presidente ou com os líderes dos seus partidos sobre encaminhamentos dessas propostas de vocês? Quer começar, Pedro? Por favor. Na verdade, o que eu percebo, né? Esse assunto, ele está crescendo, até porque eu acho que toda semana, toda hora, está pipocando essa questão das verbas, desses bilhões e bilhões que são jogados no ralo com penduricários, indenizações, quer dizer, supostas indenizações que não são indenizações. E esse assunto está sendo fomentado. Aqui dentro eu tenho ouvido muito falar disso. Esse assunto, o próprio, você estava falando ali do governo, né, dessa reorganização de gastos e tudo. Esse assunto, eu acho que esse ano a gente vai direcionar esse assunto. Eu acho que qualquer pessoa, antes que o Brasil entre num caos, porque o que está acontecendo é um caos, a partir do momento que você permite que um poder extrapole muito além do que pode os gastos, os seus salários, isso vai ter que ser organizado, porque isso está causando um constrangimento, acho que, para os poderes. Então, isso vai ser encaminhado aqui dentro,
com o presidente Hugo Mota, com toda certeza. O Senado vai ter que fazer alguma coisa, porque a gente está chamado a comparecer. O que está acontecendo é que tem um poder que está fazendo tudo fora, está cometendo o princípio da legalidade, não está sendo cumprido. O princípio da transparência não está sendo cumprido. Então, a gente tem que tomar uma atitude. Esse Congresso, e eu vou batalhar muito por isso. William, assim, de um lado eu vejo que a sociedade está cobrando cada vez mais que o Congresso tome uma decisão e legisle sobre essa questão dos supersalários. Mas de outro, isso traz otimismo para que nós possamos apresentar à sociedade alguma resposta. Mas de outro lado eu vejo com alguma preocupação, por quê? Porque nós tínhamos, por exemplo, no ano passado, uma janela de oportunidade que foi a famosa PEC da pouca redução dos gastos que o governo apresentou. Mas ali tinha alguma tentativa teto de gastos, o senhor está falando? Do corte de gastos. Do pacote de corte de gastos, né? Mas ali teria uma janela para fazer alguma contenção dos supersalários. E aí, nas negociações, o que se deu um passo atrás e se colocou ali até um dispositivo polêmico que para muitos significa que abriu uma janela para aumentar salários e de caráter remuneratório e indenizatório e não reduzir. Por quê? Porque ali na PEC, que virou a emenda constitucional 135, ele diz que o Congresso vai ter que aprovar uma lei para organizar essa história dos supersalários. Só que uma coisa era a situação que nós vivíamos no ano passado, que se deteriorou rapidamente do ano passado para cá, do ponto de vista da força do governo, das relações com o Congresso e, no meu entendimento, da capacidade ou da disposição do governo de não só conter gastos, mas enfrentar temas polêmicos. Ainda que o ministro Haddad fez lá uma lista de 25 pautas, agendas para a economia, né? Para a sua agenda econômica em 2025, uma delas é a questão da aprovação da lei que regulamenta os supersalários. Eu vejo hoje o governo muito fragilizado para que ele possa enfrentar os lobbies que vêm aqui na casa durante essa aprovação. Eu acho que ele vai se concentrar em outras prioridades que não finalmente a gente vai poder aprovar uma lei que organize os supersalários. Então, eu vejo de um lado, com otimismo, a pressão crescente, a compreensão cada vez maior dos formadores de opinião que isso tem que mudar, mas, de certo modo, esse momento conjuntural das relações entre executivo e legislativo, difícil de você aprovar algo enfrentando o poder judiciário, Ministério Público, tribunais, e que a gente sabe que tem aqui bastante um lobby importante aqui na casa. Senhores, estamos caminhando para o nosso final desse bate-papo, que eu não poderia nem chamar de debate, porque ambos conjugam das mesmas ideias, e eu queria pedir as considerações finais. Agora eu vou inverter. Claro. Por favor. Obrigado. Só dizer, esse lobby não é um lobby ilegítimo, não. Eu acredito que as categorias, todas elas, têm o direito legítimo de defender seus interesses, seus direitos, enfim, aquilo que entendem como sejam direitos. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, William, que o Brasil precisa dar uma resposta, né, em relação a esses exageros que são cometidos no serviço público, principalmente em um Brasil hoje que há mais de uma década é deficitário nas contas, por salvo 1 ou 2 anos ali, com arremedo no final de ano, mas o Brasil, o orçamento federal, que é o mais significativo de todos, é deficitário há mais de uma década. Isso está gerando um impacto significativo na economia brasileira. Isso reduz potencial de crescimento, de aumento da renda dos brasileiros, de redução da pobreza, de contenção da inflação, de queda de juros. Então, essa questão é tão importante, né? E aí também uma questão eu acho que de vergonha na cara de todos nós, né? De ter ali setores que são altamente privilegiados no Estado em detrimento
de outros no próprio serviço público e da grande massa da população que enxerga isso, olha isso e não acha a menor graça naquilo que está acontecendo, de poucas classes se apropriando de grandes fatias do orçamento público, que o orçamento público, na verdade, é tudo aquilo que nós pagamos ao Estado brasileiro. Deputado Pedro Paulo, muito obrigado. Deputada Adriana Ventura, suas considerações? Então, até porque eu respeito muito o deputado Pedro Paulo, eu vou discordar dele só no final. Eu não acho legítimo, eu entendo cada um legítimo defender... lobby. Estou falando do lobby. Ah, então, eu estou falando do lobby. Sim, eu acho que cada um aqui tem todo... Então tá bom. Mas eu acho legítimo ele defender. Não, eles defendem o que eles acham certo, mas, como eu disse, a gente está falando de uma coisa que é imoral. Né? A gente está falando de uma coisa que vai contra a população brasileira, o futuro do Brasil. É uma distorção que causa desigualdade, é uma coisa que você sacrifica uns em nome de uma elite de privilegiados que, assim, não tem razão de existir. Então, eu espero que o nosso país e esse Congresso Nacional, e eu tenho certeza que tem muitos parlamentares que vão levantar essa bandeira com coragem, porque a gente precisa vencer isso. A gente precisa pensar nessa reestruturação do serviço público de uma maneira geral. Porque vocês sabem que eu estive recentemente discutindo essa questão do serviço público numa reunião da OCDE, e eles falaram, o que acontece no Brasil não existe lugar nenhum, porque cada carreira tem 300 aberturas, possibilidades, cada um tem a sua regra. Isso, para organizar, é uma bagunça. Por isso que a gente, hoje, não consegue nem organizar isso. Então, eu acho que é importante a gente pensar numa reestruturação dos cargos, dos salários, mas no caso dos super salários, o debate tem que ser o que é moral, o que é correto fazer. Isso está dentro da lei? Existe transparência aqui? E a gente precisa acabar com esse excesso de corporativismo quando isso prejudica o nosso país. Porque cada um tem direito de defender o que acha certo, mas a partir do momento que você está se beneficiando e você é servidor público, quem quer ganhar milhões não tem que estar no serviço público. Não tem que prestar serviço à nação. Vai para a iniciativa privada ganhar esse dinheiro. Porque não é o pagador de imposto, aquele pobre, aquele lixeiro, aquele ali professor que ganha 2, 3 mil por mês, é ele que paga a conta dessa elite que ganha milhões. Então, assim, estamos juntos nessa batalha, Paulo, e eu acho que a gente precisa colocar pingo no i aqui, porque a gente está sacrificando a média do trabalhador em nome de um privilégio ilegal, imoral. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação nesse Câmara Debate. Eu conversei aqui com a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e com o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, no Câmara Debate que tratou das propostas que limitam os chamados supersalários. Quer acompanhar debates como esse? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.